Estamos aqui no Fund Summit, em parceria com a MZ, e estamos aqui com a oportunidade de conversar com o Cassiano Leme, da Constância Investimentos, sobre para onde as coisas estão caminhando. A gente teve, ano passado, toda uma tensão em relação ao que seria 2026. Um ano de eleição, espécie de volatilidade, assim por diante, e a gente colocou o primeiro pé em 2026 com um janeiro de alta histórica da Bolsa. Como é que está o cenário, qual está a visão de vocês para ativos de risco nesse ano? Tem a volatilidade, mas tem espaço para prêmio aí para compensar essa volatilidade? Bom dia, Felipe, tudo bem? Obrigado pelo convite para conversar aqui com o Valor Pro. Esse início de ano surpreendeu muita gente, né? Com essa alta fortíssima que a gente teve, especialmente na renda variável, né, na Bolsa. O que a gente está vendo é que a dinâmica no ano passado, ela foi basicamente de investidor estrangeiro comprando ativos de risco, Bolsa no Brasil, e os investidores brasileiros vendendo, especialmente os institucionais, né? O que aconteceu em janeiro, que acho que surpreendeu um pouco a nós também, mas a todo mundo, é que o fluxo internacional, esse de compra, ele igualou o do ano de 2025 inteiro, só no mês. Então, a gente vê nisso uma tendência de vinda de capital estrangeiro para ativos de risco que deve continuar ao longo do ano. Tá ligado à ideia de um dólar estruturalmente mais fraco, dessas mudanças geopolíticas que têm acontecido. Então, tem um movimento de investidores globais de realocar um pouco de risco para diversificar os Estados Unidos e ter mais coisas como ouro, Europa, mercados emergentes, incluindo o Brasil. Então o Brasil é parte desse, se beneficiou, não foi o mercado que mais subiu, né? Então Coreia do Sul, Chile subiram mais que o Brasil, mas tem se beneficiado e deve continuar se beneficiando. Aqui, voltando aqui para casa, né, aqui no Brasil, a gente deve ver agora um ciclo de redução de taxa de juros, que provavelmente vai durar, porque as nossas taxas de juros estão muito altas. Então, enquanto os juros continuarem a cair ao longo dos vários meses, e talvez mais que isso, 18, 24 meses, a gente não sabe, isso vai atrair também a alocação dos investidores locais de volta, talvez, para coisas como ações, multimercados, imóveis, títulos mais longos, enfim, tudo que representa um pouco mais de risco, diversificando um pouco só da taxa de juros de curto prazo, que tem sido a grande estrela, vamos dizer assim, do ano passado. Então, eu acho que no geral, assim, o cenário que se desenha base, mais provável, é esse bastante construtivo para o mercado de risco no Brasil. Muitas vezes lembra que retorno é relativo, mas o risco também é. Então, quando a gente acabou de viver um movimento, né, o prêmio de risco dos países emergentes diminuiu pelo poder de risco do ativo base que é o americano. Sem dúvida. É uma leitura que a gente está acostumado a fazer, mas é o que aconteceu, né? A gente sempre pensa, às vezes, que tudo que muda é aqui, né? É isso mesmo. E esquece que o dólar não é uma coisa fixa, a taxa de juros americana não é fixa, muito menos euro, iene, tem todo o resto do mundo, né? Hoje em dia a China tem um papel super importante econômico, até no painel que a gente estava agora, a gente estava discutindo como as empresas brasileiras já têm acessado o mercado de títulos panda, né? Emitidos em yuan na China. Então, é impressionante a velocidade como ele mudou. E essas mudanças estão aqui para ficar. E ficou mais complexo. Né? Eu acho que o investidor brasileiro pode se beneficiar muito de ter essa visão um pouco mais internacional, um pouco mais diversificada, para ficar antenado por essas mudanças. Dá para, digamos assim, sonhar
Ele está falando de ativos de risco aqui e um pouco de ativos reais também, que a gente vê esse movimento de o mercado buscar ativos que estão mais vinculados à economia real e aquele fluxo de caixa que a gente vê na rua. Dá para sonhar nesse movimento com uma retomada de private equity e venture capital no Brasil? Ah, dá com certeza, né? Esse ambiente que busca retornos fora dos Estados Unidos, conforme essa alocação global ela se dirige um pouquinho mais para o Brasil, para a Europa, para a China, para o resto do mundo, ela vai se dirigir também em ativos como esse de private equity, venture capital, e da mesma forma os juros são determinantes, né? Então, um ambiente de juros real muito alto em um título público, ele acaba secando um pouco o mercado. Então, o próprio investidor brasileiro que investiria talvez em outro cenário, em venture capital, private equity, ele se retrai um pouco, é natural. As coisas são cíclicas. Conforme a gente entre agora num ciclo mais normal, se eu puder chamar assim, né? Mais regular, de taxas de juros reais mais baixas, isso vai ser bom para todas as ações, não tem a menor dúvida, né? E essa demanda por ativos, você está falando de reais, ela se percebe num cenário internacional pelo que você viu de preço de commodities. Então, o preço do ouro é um barômetro muito interessante, né? Teve essa alta inacreditável desde 2025, é essa busca por ativos reais. Isso você vai ver, o que a gente vai continuar a ver em commodities, em imóveis, em empresa hidrelétrica, coisas que você consiga tocar. Maravilha, foi um prazer bater esse papo com você. Prazer todo meu. Obrigado.